Eita glória, vamos que vamos, povo de Deus, vamos que vamos. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Testemunho de Fé, aqui pela Web Rádio TV Católica Betel, né? Vamos que vamos, povo de Deus, hoje, com mais um testemunho de fé, com mais um testemunho onde o Senhor, nos dá a graça de estarmos, com mais um testemunho. Por isso, desde já vai compartilhando, já vai passando aí para os seus irmãos, passando para aquelas pessoas que estão precisando, aí, que está necessitada de uma palavra de Deus. Aqui nós vamos ouvir. Hoje quem está conosco é o meu cofundador, o meu cofundador da comunidade, o Felipe Frazão Betel, o Felipe Frazão Betel, ele está aqui hoje junto conosco, e eu quero desde já dar um bom dia, um bom dia para ele e um bom dia para você também, tá bom, gente? Bom dia para você. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo mais uma vez, você que já é, um dos locutores, locutores não, servo de Deus que faz parte dessa rádio, dessa TV, Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, Gilson, bom dia você que está em casa, você que acompanha por esse site da Web Rádio TV, Deus abençoe, é uma maravilha, sempre estar com vocês nessa programação e de forma especial, meditando e falando um pouco, como testemunhando a graça de Deus, testemunhando o que Deus já fez, o cuidado de Deus, testemunhando a caminhada, testemunhando o sinal da fé no coração humano, na minha vida. E isso é muito importante, isso é maravilhoso, Que Deus abençoe. É isso aí, quero desde já, passar, os nossos apoiadores, as pessoas que nos ajudam sempre, que nos dá a confiança, de todos os dias falar nessas pessoas, Eu quero desde já agradecer e quero depositar diante do Senhor essas pessoas, o qual tem nos ajudado sempre que a gente estamos precisando, a oficina do Rodrigo, a MS Bolos, Erivaldo Vieira, o vereador, Escola Menino Jesus, Escola Monsenhor Jonas, Escola Nossa Senhora Aparecida, Clínica São Lucas, Éder do Pastel, Suedes Estofados, Júnior da Fruta, Célia Advogada, que Deus abençoe todos esses que aqui se encontram nessa programação, nos ajudando, nos dando essa força, no termo financeiro da nossa comunidade. Que Deus possa abençoar, que Deus possa sempre estar abençoando esse povo de Deus que tem nos ajudado. E quero dizer para você que está vindo aí, desde já, antes da gente começar o testemunho, quer dizer desde já, você que é de longe, você que é de perto, está vindo aí, o nosso vocacional, Felipe? O nosso vocacional, que é dia 17, 18, 19 de maio, próximo mês, confirmado nosso vocacional, aqui na cidade, viu? Aqui na cidade, vai ser bênção de Deus o nosso vocacional, 17, 18 e 19 de maio, próximo mês, já vai se programando aí e vem-te embora pra cá, você que tem um chamado, você que tem um desejo de ir às águas mais profundas, de conhecer essa comunidade. Essa é a oportunidade de você estar conosco, tá bom? Vamos que vamos, Felipe. Quem era o Felipe antes
né? Quem era o Filipe? Como começou o Filipe, né? Diante de um mundo hoje, vendo os jovens, tudo aí na bagaceira, né? E o Filipe, como foi o Filipe, né? Como começou o Filipe? Como era o Filipe, na verdade? Como era o Filipe de antes? Fala aí, meu irmão, vai. Eu sou de uma cidade, né, que é do interior do Agreste, do interior do estado também, que é Jataúba, né, que fica depois da cidade de Santa Cruz. E eu sou de uma família de 9 filhos, né, 9 filhos, onde 8 mulheres e só eu de homem, eu sou o mais novo, né, da família todinha. E na minha casa sempre foi aquele ditado, né, a maioria é católica e outros evangélicos. No que são evangélicos, tinha 2 que era a minha mãe, que se converteu à Assembleia de Deus, né, Assembleia de Deus Pernambuco, mesmo no ano que eu nasci, né, no ano que eu nasci, mãe tinha entrado para a Assembleia de Deus, né. Foi de uma forma que no dia do meu batismo ela não foi para a igreja, né. Ela não foi para a igreja porque já era evangélica, não podia ir. Mas pai queria me batizar na católica, que ele era católico, né? E até hoje ele diz que é, mesmo sem ele ir na igreja, ele diz que é católico. E minhas irmãs foi que me levaram junto com o pai, né? E me batizaram lá na igreja católica. E assim foi, eu fui crescendo ali na região, né? De Riacho do Meio, Jataúba. E fui crescendo. E nem ia para um lado, nem ia para o outro, né? Fui crescendo. Quando foi o quê? Quando fui me entendendo, com 12 anos, por ali, eu comecei a andar com os amigos. Andava, lá tinha muito, chamava muito a discoteca, tinha muito discoteca por lá, né? Era Riacho do Meio, Jacu e Jundiaí. É tudo umas vilas, uma perto da outra. Nós andávamos muito nesses cantos. Né? Ia para as discotecas, era pirraia, nem namorava, mas dançava muito, né? Nós dançava, entrava só para atrapalhar a paquera dos outros, né? Era bem uns 3 meninos, né? Dentre esses 3, né? Era todo amigo, nós andava junto, não bebia, né? Não bebia. Deus sempre nos livrou, Deus sempre me livrou da bebida, nunca coloquei na boca, só coloquei uma vez e cuspi, que não gostei, graças a Deus, né? Mas Deus nunca deixou nem beber, né? Nem fumar e nem a prostituição. Mas o lugar onde eu andava, onde eu andei muito tempo, uns 3 anos, né? Vamos dizer, dos 12 aos 15 anos, foi muito, né? Muitos lugares indevidos, como a discoteca, como os bares, como ia para torneio de futebol onde só tinha bebida, né? E mãe era assim, ela era evangélica, mas o filho andava por onde queria, onde eu quisesse andar, né? Eu andava, eu saía mais menino, mas Deus sempre me preservou, Deus sempre me livrou dessas garras do inimigo, mesmo estando no lugar indevido. Deus nunca deixou que eu experimentasse da desgraça do mundo, né? E dentre esses amigos, onde nós se encontrava, né? A maioria deles caíram na bebida, outros caíram na maconha, né? Entraram para a droga, né? Até hoje, tem um que ainda hoje permanece na maconha, né? Ainda fuma, né? Tem esse vício. E os outros é na bebida, né? Dentre eles, tudo em hoje, a maioria, quase todos eles estão juntos, né? Vivem juntos, já casaram, já tem... Casaram não, estão juntos, né? E tem filho, um está em São Paulo, outro está em Jataúba, e 2 lá na vila, lá no Riacho do Meio. E assim foi a minha juventude, até o ponto dos 12 até os 15 anos, eu andava assim, né? Onde me chamasse eu ia, né? Não tinha irmão, a maioria lá em casa era mulher, né? Não tinha aquela amizade de homem com homem, então eu procurava os amigos sempre andei, né? Mas os meninos assim. Mas Deus sempre livrou, nunca deixou que eu caísse na desgraça, no pecado maior, vamos dizer assim. Só o lugar que era indevido, né? A ponto de, quando chegou os 15 anos por ali, eu conheci no meu lugar, né, ali naquela vila do Riacho do Meio, eu cheguei a conhecer a um servo de Deus que
era aquilo. Lá não tinha renovação carismática, lá não tinha comunidade, mas ele vivia o evangelho autêntico. Ele andava com a Bíblia, todo canto que ele estava, ele ia com a Bíblia. E uma vez a gente conversando, eu fui para a igreja assim, e ele conversando e começou a falar de um retiro de jovens. Começou a falar de um retiro de jovens que acontecia na cidade de Santa Cruz. E ali a gente foi se aproximando, né? E eu vi aquela paixão dele enlouquecida pelo Senhor, aquela paixão pela Bíblia, aquela paixão pela palavra, aquela paixão pela igreja. E aquilo foi me consumindo, né? A ponto de eu ir para esse retiro, né? Na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, na comunidade Divina Misericórdia. E ali começou um processo de Deus, né? Do chamado do Senhor. O Senhor foi me chamando. E a partir daquele retiro, que eu voltei de novo, né? Depois de 3 dias, eu voltei para casa. A vida já não era mais a mesma. Não era tão ruim, não vivia num pecado, vamos dizer assim, mas o sentido da vida, a busca da vida mudou totalmente, né, meu pensamento, mudou meu coração. Eu cheguei naquela vila, vi aquele povo que ia para a igreja, mas não vivia o que a igreja pedia, e aquilo me incomodava por dentro, aquilo consumia o meu coração, né? Eu achava, isso não é certo, né? Nós estamos ferindo o coração de Deus, ferindo as chagas de nosso Senhor com essas atitudes. Ali foi incomodando, né, a ponto de nós se unir e começar uma vida missionária, né? Eu me uni com ele. Hoje ele é meu compadre, né? Compadre Romildo. Até hoje permanece com o Senhor, está firme na rocha. E ali nós começamos uma vida missionária. Depois foi chegando Lucas, né? Lucas se aproximou de nós, né? O Lucas. Depois veio o Almir, que era o irmão dele. E a gente começou uma vida missionária. Começou a se derramar ainda mais. A gente procurou mais retiro. Todos os anos a gente ia com retiro. Levava caravana, né, do Riacho do Meio para Santa Cruz. E assim a gente foi se aprofundando na graça de Deus. É isso aí, olha, você que está chegando agora, né? Estamos ouvindo, né, o testemunho de um jovem, aonde o mundo ofereceu, não é verdade, Felipe? O mundo ofereceu, mas um jovem com o pé no chão, na verdade, um jovem decidido, que não queria, né? Não queria entrar naquilo que o inimigo colocava à frente, né? Hoje em dia a gente vê muitos jovens, né? Aí, eu vou porque eu tenho que curtir, né? Mas aí se encontra, né, um jovem desde a infância já decidido, né? Decidido não, eu sei o caminho a traçar, né? E aí se encontra, né, aqui o Felipe. Você que está chegando agora, esse é o Felipe, né, o meu cofundador da comunidade, um jovem, né, aonde tem, né, feito, né, a vontade de Deus e tem feito a diferença onde quer que chegue, através de muitos jovens, né? Ele tem sido um espelho para muitos jovens hoje aqui dentro da comunidade, onde quer que ele vá. E desde já digo para você, né? Compartilha, né? Você que tem filho jovem aí, chama teu filho aí para assistir, né, esse testemunho. Chama teu filho aí para assistir e para ele ter ciência do que é ser jovem verdadeiramente, do que é ser jovem, né? Do começo até o fim, né? Vamos lá, vai lá mais, Felipe. E no decorrer de toda a tua trajetória até então, o qual você contou, para você chegar aonde você chegou, né? Aonde você disse aí, como foi? Foi muita tentação? Como foi, meu irmão, ingressar aí nesse mundo jovem santo, na verdade, buscando a santidade?
as tentações, as lutas que vieram, para que você permanecesse ali. Lhe fortaleceu cada vez mais, não é verdade? Fala aí, as lutas antes de você conhecer esse mundo missionário, como foi, meu irmão? A luta é tremenda, né? Sempre quando eu via, a minha inspiração profunda mesmo sempre foi esse meu compadre, né? Ele sempre teve essa paixão pela Bíblia, e quando eu comecei a me aproximar dele, eu me apaixonei também pela Escritura. Não por conta da própria Escritura, mas por conta do testemunho que ele passava. Ele passava um testemunho tão autêntico, tão seguro, né, que aquilo dali foi me consumindo, aquilo dali, né, fisgava o meu coração. A ponto de eu começar a entrar na Bíblia, e tinha noite que eu virava a madrugada estudando a Bíblia. Às vezes tinha festa, e lá na vila é assim, quando tem festa, você não consegue dormir. Então eu não ia para a festa, eu tinha que fazer o quê? Alguma coisa tinha que ocupar a minha mente. Era aí que eu pegava a Bíblia, mãe evangélica, eu pegava minha mãe e uma irmã minha, eu pegava a lição bíblica evangélica que ela tinha, e estudar aquela lição, devorava a lição todinha, ia na lição, ia na Bíblia, ia na lição, e assim eu fui. Eu aprendi a procurar muito na Bíblia pelos evangélicos. Isso eu não posso negar, isso eu não posso esconder. Eu entrei muito na Bíblia pela lição evangélica. Foi um incentivo para mim, foi um refúgio para a minha vida. E ali eu fui descobrindo, meu compadre, ele falava sempre para mim: olha, a gente tem que viver a castidade, a gente tem que viver aquilo que Deus pede, tem que esperar em Deus, tem que dar testemunho daquilo que vive. Se você não vive, não pregue. Se você não quer viver, nem abra nem a boca. Eu aprendi sempre com ele, um homem duro, um homem da palavra mesmo, né, de torar tudo. Para ele não importava se a mãe dele tivesse errada. Se ela tivesse errada, ela tinha que pagar o preço, tinha que dizer na cara dela que ela errou. E assim eu fui aprendendo o testemunho verdadeiro, o testemunho autêntico, né, e ali foi fortalecendo essa luta. Né? Porque no mundo de hoje, quando se fala de castidade, quando se falava de jovem santo, eu achava que era muito impossível. Isso daí não existe não, né? E eu fui descobrindo na Bíblia. Quando eu comecei a debruçar-se na Bíblia, né, tinha noite que eu não conseguia dormir, ia para 1h da manhã lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Ia num canto, ia no outro. E teve um canto, uma vez que eu achei na Bíblia, no Novo Testamento, né, a lição do eunuco Felipe, que é semelhante ao meu nome, que dizia que ele se entristecia porque achava que por ser castro não agradava a Deus. E a resposta que veio para ele do céu foi que eram mais que agradavam ao Senhor. Ele se achava desprezado, né? Ele se achava na tristeza. E na minha caminhada muitas vezes passou isso na minha cabeça, né? De aquela tristeza, porque todo mundo conta uma vantagem. Eu não tinha uma vantagem para contar. Eu não tinha aquela vantagem. E aquilo muitas vezes o inimigo ele utilizava para entristecer o coração, para entristecer a minha vida, né? E quando eu descobri isso, eu me alegrei muito e vi que Deus se agradava daquilo. Era o mais que ele se agradava, era o mais que Deus ansiava na juventude. Era aquela beleza, aquela pureza de buscar o Senhor na castidade, de buscar o Senhor com todo o seu vigor, com toda a sua juventude. Isso me fortalecia muito, né? E uma coisa que sempre eu aprendi com ele também, é que você tem que andar, mas quem te coloca para frente. Nunca ande mais. Olha, se tem alguém que quer botar você para trás, ou você bota ele na frente, ou você abandona ele para trás. Agora não ande mais quem é indevido, não. Você tem que andar mais quem ele coloca para cima, para quem ele coloca para baixo, né? A gente é chamado a amar. É chamado somente a amar. A andar não quer dizer não, né? Como Jesus ele teve com Zaqueu, mas ele não permaneceu na casa de Zaqueu. Depois que ele fez a refeição e converteu o coração dele, ele mandou-se na sua caminhada, não permaneceu. É isso aí, olha, é possível ser um jovem santo hoje.
É possível hoje, dentro da nossa comunidade, a gente vê um espelho. Por isso que a nossa comunidade hoje é jovem, Felipe. Por isso que a nossa comunidade hoje é jovem, porque existem jovens dentro dela, testemunhando e abraçando a causa de Jesus. E aí se encontra, mais uma vez, repito, você que está chegando agora, aqui você está ouvindo o testemunho de fé, que é com o nosso querido irmão e cofundador dessa comunidade, Felipe Frazão Betel. É possível, jovem, você que está aí, jovem, assistindo, sua mãe, seu pai, ou talvez você ligou aí seu celular, sua internet e viu nós aqui, e eu digo para vocês, é possível ser santo, é possível buscar a santidade, é possível ser feliz sendo jovem. E aí tá aqui, ó. Disse que veio muita coisa, para cair na bebida, mas ele não, pé firme no chão, dizendo não, isso não é o caminho certo. Digo para você, a raridade a gente vê um jovem hoje que não venha pela dor. O Felipe não veio pela dor, Felipe? Verdade. Felipe não veio. Fala aí, Felipe. É verdade, sempre tem essa realidade de vir ou pela dor ou pelo amor. E eu tenho convicção que eu vim pelo amor, o amor do Cristo. Mas nessa jornada, nessa caminhada da castidade, de viver a santidade, você é muito tentado e tem as chamadas ficadas, como diz, ficar com fulano, ficar com Beltrano. Isso aconteceu também na minha vida, mas também de tudo isso o Senhor me livrou, me livrou a ponto de, vamos dizer assim, depois de eu ter ficado com umas 5 a 6 pessoas, foi aí também dos 17 aos 19 anos, e aí eu comecei na caminhada, como diz a palavra de Deus, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. E na entrega que eu fui fazendo ao Senhor, na busca que eu fui fazendo, aqueles retiros, aquelas coisas, grupo de oração, a missão já não satisfazia mais. E o desejo era maior de servir, mas a carne também, ela ataca muito a nossa vida. Ela ataca muito, dentro de nós é como um espinho a perfurar, como diz o apóstolo Paulo. É como um espinho a perfurar. E quando vem as tentações, e as pessoas descobrem que você quer viver aquilo, e aí vem as tentações do inimigo. Para você ter uma ideia, lá no meu trabalho e em outro lugar, teve até gente que, quando descobriram, que eu vivia aquilo, uns zombavam, uns tiravam onda na minha cara, Até teve uma pessoa, não posso dizer o nome porque é uma falta de ética, mas que até disse assim: se você quiser eu tiro sua, e disse, para você ver a tentação como é, e eu olhei assim: está repreendido na tua vida, o inimigo que quer te usar está repreendido em nome de Jesus. Pode calar a boca que isso não vem de Deus não, e aí calou, acabou-se aquilo ali. Mas as tentações vinham, elas sempre vêm para derrubar o homem e a mulher de fé, porque o que Paulo disse, o que a palavra diz, ela se cumpre, é um espinho dentro de nós, porque a luta não é somente com o diabo, mas é próprio da nossa carne. A vontade vem, mas vontade dá e vontade passa. E nesse processo eu já estava na cidade de Santa Cruz. Os 18 anos eu terminei o estudo e fui para Santa Cruz no intuito de trabalhar, Foi ali que eu comecei a trabalhar. Passei 3 anos na cidade de Santa Cruz. Durante esses 3 anos aconteceu muita coisa na minha vida. Uma delas, eu terminei a faculdade, eu terminei o estudo, o ensino médio, entrei na faculdade. E ao mesmo tempo quando eu tinha entrado na faculdade, era o tempo que eu tinha terminado um vocacional para o sacerdócio, para descobrir se eu tinha chamado para ser padre, que foi na cidade de Pesqueira.
né? Quando eu comecei o primeiro ano até o término do ensino médio. Eu ainda estava em Jataúba, né? Aí eu fiz esse processo vocacional de mais ou menos 1 ano e meio. E eu fui chamado para ir mesmo, fazer a experiência. Só que no meu coração não pediu para ir. E eu recuei, eu digo, não, eu estou estudando, eu não vou não. Era uma fraternidade de freio, de freira, era um convento. Que já tinha 5 anos de caminhada, o convento já estava caminhando. E eu fui chamado junto com 3 jovens para ir fazer essa experiência e eu recuei. E teve um jovem que foi, dos 3 só foi um, que é o meu amigo Almi. Ele foi fazer a experiência, passou 6 meses lá, se eu não estou enganado. E por conta da sua idade, né, o bispo mandou ele voltando para casa, porque era de menor, né? O de maior só era eu e Moisés, e a gente não foi. E aí começou o processo. Continuei o estudo, terminei em Jataúba, e nesse término eu vim para Santa Cruz. Em Santa Cruz eu já fazia missão ao meu compadre, continuei, né, todo final de semana eu ia para Jataúba, e nós ia para a Brejo da Amado de Deus, ia para os sítios ao redor onde tinha da cidade de Jataúba. Nós, todo final de semana nós estava evangelizando. E aí eu comecei a faculdade, comecei a estudar, né, comecei a me entregar ainda mais aos estudos, e comecei a faculdade de assistente social, né, gostei muito dessa área, e ali eu comecei uma jornada de estudo. Estudei durante 2 anos, trabalhando, né, trabalhava fichado, ganhava bem, ganhava 1.200 mensal, e ali pagava aluguel, morava com uma irmã minha, tirei minha habilitação, e ali foi vindo o processo, e vivendo aquela faculdade, e maravilhado no início do estudo, mas chegou um certo ponto que aquilo incomodou o meu coração. Segura aí, Felipe, segura aí. Você que tem filho, chama aí para você ver o que é ser de Deus, tá? Chama aí para você ver o que é uma vida entregue, uma vida onde é possível viver, meu irmão, e feliz da vida, sendo jovem. Chama teu filho aí, vai, chama teu filho. Felipe, respira um pouco aí, né? Reflita mais um pouco aí, para mais coisas virem aí, tá? Desde já, né? Já quero. Você tá aí na página missionária, é isso? Pronto, abra aí a página Missão Betel, que eu estou aqui na página missionária. Eu quero mandar, né, um abraço para todos que aqui se encontram, né? A Josileia Batista, lá no Recife, Felipe, lá no Recife, ou em Nazaré da Mata, se eu não me engano. Ela está lá. Ela que foi curada do câncer. Que Deus te abençoe, Josileia. Cheiro no coração, filha. Estamos rezando por você. Ela que vem dizendo bom dia. Que vem dizendo assim, Felipe, para você: Deus é contigo, Felipe. Deus abençoe, Josileia. A Rinalda Araújo, ela que vem dizendo que o Senhor tenha misericórdia da nossa juventude. A Nadijane Silva, ela que vem dizer, olha o que ela vem dizendo aqui, Felipe: bom dia, breve estarei por aí, dando meu testemunho, gritando aos 4 cantos tudo o que o Senhor fez na minha vida. Nadijane, né? Nadijane Silva, você conhece? Que Deus abençoe, Nadijane. Fala aí, Nadijane, de onde que tu és? De onde que tu és? Fala aí. Você vai ser bem-vinda, viu? Você já é bem-vinda aqui também. Vem assim, dá seu testemunho aqui. Vamos marcar, tá certo? Breve, tá bom? Diz aí de onde que tu és, Nadijane. O Dimas Marcelino está conosco. Ele que vem parabenizando você, meu irmão. Dizendo assim: parabéns, Felipe. A Ana Paula, lá em Paudalho, ela que diz assim: bom dia, Deus abençoe vocês. A Lucivânia Aninha,
Muita gente aqui. A Josileia vem dizendo: estou de alta, graças a Deus. Foi curada do câncer, Que Deus te abençoe, Josileia. Eu conheci ela lá no hospital, E é isso, gente. Olha, chama aí teu vizinho, chama aí, teu amigo do Facebook, para escutar essa linda história de um jovem que nunca caiu na bebedeira, que nunca viveu no mundo da prostituição, que nunca viveu de farra, não é assim, Felipe? E que é possível o jovem ser feliz sem tudo isso que o mundo oferece. Vai lá, Felipe, vai lá, mais ainda. Sim, vamos lá, a página Missão Betel de João Alfredo, vai lá. Quem está por aqui, né, Irene Ferreira, que diz assim: Jesus te abençoe sempre, te dê mais sabedoria e livramento. Amém, que Deus abençoe. A Vânia Colóia também, que diz assim: que lindo, Jesus te livre de todas as tentações. Amém. Bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E dando continuidade para você entender, e nesse processo que eu estava já na cidade de Santa Cruz tem muito o que oferecer, Toda cidade tem, até um sítio tem o que oferecer, mas as cidades, quanto mais maiores, elas têm mais oportunidade. E ali eu comecei na faculdade e ao mesmo tempo no grupo de oração da Renovação Carismática, e vivendo aquele processo de entrega, cada vez mais apaixonado pelo Senhor, cada vez mais me entregando ao Senhor, procurando o que me acrescentava, pessoas de fé, amigos de fé. E por outro lado, o processo da faculdade, de um dia ser um profissional. Eu sonhava, eu tinha muito isso no meu coração, de eu ser um jornalista. Uma vez eu fiz uma apresentação na escola de jornalista, eu e Moisés, Moisés sempre foi meu amigo de infância, eu e ele, a gente uma vez teve uma encenação lá, e a gente foi fazer uma apresentação jornalística, na escola, e eu sempre tive aquela paixão pelo jornalista, sempre gostei daquilo, mas pelo propósito de Deus, quando eu cheguei em Santa Cruz, eu digo: eu vou ver se eu invisto agora nessa carreira para a minha vida. E fui olhar as expectativas, tinha que sair para Caruaru, tinha que sair mais cedo, o trabalho não ia favorecer, o dinheiro também não ia dar, e ali tudo é propósito de Deus. Aí comecei, digo: não, se for da vontade de Deus, vou começar uma aqui mesmo. E eu sempre gostei das áreas sociais, das políticas sociais, da caridade, dessa fraternidade, sempre gostei disso. Sonhava até com isso, de um dia eu ajudar a população carente e tal. Sempre tive esse sonho no coração. E aí eu digo: não, se encaixa direitinho essa faculdade de assistência social, de assistência social, onde eu vou poder ser uma espécie de advogado da população para uma cidade carente, para um povo carente. E aí eu comecei, foi 2 anos, estudando isso, foi 2 anos vivenciando essa entrega nessa área. Mas no começo eu apaixonado, eu via no futuro já eu formado, eu lá com o diploma, com a carteirinha, aquela carteira importante de profissional. Mas quando foi no decorrer do tempo, quando foi ali 1 ano e meio, algo tomou conta do meu coração, que algo comoveu meu coração a ponto de não mais enxergar aquilo. Eu não me via mais no futuro, eu não me via mais formado, foi tomando algo diferente no meu coração, foi consumindo a minha vida por inteiro. Eu já era de missão, já fazia missão na cidade do Brejo, Amado de Deus, já fazia missão em Jataúba, já estava no grupo de oração na Renovação dentro de Santa Cruz, eu já estava ali, mas faltava algo na minha vida, ainda mais, faltava algo. E eu rezava ao Senhor e dizia: o que está faltando? O que é que está acontecendo? Será porque eu estava solteiro?
Será porque eu ainda não tinha uma namorada? E eu ficava a perguntar. E o Senhor dizia que não, né? Não era problema de relacionamento. Porque eu tinha feito um propósito com o Senhor de esperar o tempo de Deus na minha vida, né? E aquele tempo de Deus ainda não tinha chegado. O kairós dele naquela área não tinha chegado. Então eu tinha certeza que não era porque eu estava solteiro. Eu tinha certeza que não era carência, né? Era algo maior que consumia. E aí teve um encontro no Riacho do Meio, e foi um profeta para lá, né? Frazão, uma noite de avivamento lá, uma noite de avivamento da graça de Deus. E eu fui para esse encontro. Eu já conhecia o Frazão de outro lugar, e fui para esse lugar. E nesse encontro eu estava feliz, mas estava com aquela incomodação, aquilo dentro de mim. E quando terminou o encontro, a gente tinha amizade, assim, uma amizade, né, de falar e tal. E eu disse: ô Frazão, reza por mim, visto que eu tô num processo aí de escuta de Deus sobre o meu chamado. Se é para eu ir para a comunidade, ou se é para eu ser padre mesmo, ou se eu vou casar, eu estou rezando. Me ajuda aí nas tuas orações, por onde tu passar e rezar, tu se lembra de mim. Aí ele disse assim para mim: vai fazer uma experiência, né, lá na minha comunidade. E eu disse, na hora eu achei interessante. Eu disse: pode ser, eu vou pensar, né? Mas quando eu olhei para a faculdade, quando eu olhei para o trabalho que eu estava fechado, eu digo: não dá certo não, mano, de jeito nenhum. Só que eu não ia dizer a ele para não desmotivar, né, e não dar um não na cara. Mas eu disse: eu vou pensar, depois eu falo com você. E cadê a resposta? Nada de resposta. E foi passando o tempo, eu ia trabalhar. Toda vez que eu subia para trabalhar, tinha aquilo no meu coração, né? Aqui não é o seu lugar. Vinha aquela inquietação dentro de mim. Um povo tão bom, né? Um trabalho tão bom, tão digno, e aquela incomodação. E quando foi uma quarta-feira, que por volta de 2:30 da tarde, 3 horas, veio aquele no meu coração. Era como a voz. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Isso o Felipe aqui se emocionou, né? Não é fácil tomar uma decisão como essa que ele tomou, sabe? Não é fácil. É uma luta, meu irmão. É uma luta entre o meu querer e o querer de Deus. E assim se encontra, né? Assim se encontrou o Felipe nesse tempo. Eu vi esse menino, né, ali lutando contra as vontades próprias e a vontade de Deus. E aqui se encontra um guerreiro de Deus, um jovem que até hoje permanece firme, né? Através do chamado, né? O Senhor chamou, né? E eu acredito que no momento no qual ele parou agora, foi o momento mais incrível na vida dele. Que foi assim, Jesus dizendo: largue tudo e vá. Não é fácil, gente, a gente chegar aqui na frente das câmeras e testemunhar. Não é fácil. E aí se encontra, meu irmão. Deixa ele respirar mais um pouco, que ele vai tornar o que ele tem para falar, né? Foi um momento onde, né, surpreendeu até ele. Foi um momento onde quebrou todas as estruturas que ele tinha, sonhos. Tudo isso foi quebrado naquele momento, nesse momento o qual ele vai falar para vocês.
digo para vocês, chame aí um jovem que tem aí na sua casa, chame mesmo. Convide aí no seu Facebook aquela pessoa que está, né, aquele jovem que está ali ingressando, que está na corda bamba, sem saber para onde vai. Convida ele aí, meu irmão. Convida mesmo, compartilha mesmo. Escuta bem, né, o que o Felipe vai falar agora. Vai lá, meu irmão. E naquela quarta-feira, né? Era por volta de 2:30 da tarde, umas 3 horas da tarde, e veio muito forte no meu coração. Né, ver a pessoa de Frazão, ver a pessoa dele e aquelas palavras que ele tinha pronunciado sobre comunidade. E aquele dali foi como a voz de Deus falando para mim, né? É agora, o dia é hoje. E eu não me inquietei mais. Aquele gerou uma inquietação dentro de mim. Eu não pude me conter. Não podia. Eu não entendia, né? Eu sabia qual era a voz do Senhor. Mas naquela hora, algo foi muito forte dentro do meu coração, né? Era algo a mais. Naquela hora eu trabalhava ali. E eu me via sempre. Eu não enxergava mais ali. Naquela hora eu enxergava um povo. Eu não sabia qual era o lugar, mas eu enxergava um povo que o Senhor, Ele determinava para ir ao encontro, para salvar, para resgatar, para lançar a sua palavra. E ali eu pedi para conversar com a gerente geral, que tem 2 gerentes, né? Tem o geral, e disse: eu quero conversar com a gerente geral. E fui até aquele escritório e disse: olha, a partir de hoje eu quero pedir demissão, né, da empresa. Quero pagar os 30 dias de aviso e estou indo embora. Só contei a ela, né, do que ia fazer. Só contei a ela para onde eu ia. Só estou indo fazer uma experiência numa comunidade de vida. E eu quero pedir demissão. Não vou trabalhar mais. Só vou pagar o aviso. Não quero que você diga a ninguém. Não quero que você comente. E ela assim fez, guardou o segredo. Daí eu só contei a 2 pessoas, né, que foi a Antônio Luiz, né, que era um grande amigo meu e ainda hoje é de grupo de oração. Ele já tocava comigo. Ele já foi Betel e ele tocava comigo. Contei a ele e contei a minha irmã, né, que era da Renovação Carismática também, né, e eles deram total. Foram aquela fortaleza na minha vida. E aí eu liguei para Frazão, né? No outro dia seguinte, na quinta-feira, liguei para Frazão e disse: olha, tá de pé, viu? Quando for janeiro, é só você dizer a data. Eu estou chegando para a comunidade Emanuel, para a experiência de vida, como você me chamou. Já larguei trabalho, já fechei a faculdade. Vou só pagar o aviso até novembro, né? Em dezembro eu já estou livre. Mas você quiser que eu vá só em janeiro, eu vou. E ele disse, né, venha em janeiro, no começo de janeiro você pode vir embora para cá. E, né, eu tinha algumas coisas na agenda também, algumas missões. Eu digo, vou terminar a missão até dezembro, e quando for no meio de janeiro eu estou livre para ingressar na comunidade de vida, comunidade Emanuel, lá na cidade de São Caetano. E assim eu fui, né, fui para o grupo de oração do Brejo de Amado de Deus, que é em Barra de Farias, e ali eu contei a situação, né? Uns entenderam, outros não, né? Por que aquilo, para que aquilo? E eu não tinha o que dizer, né? Só contei a experiência que eu tinha vivido, e isso era o bastante, né? O coordenador entendeu perfeitamente. E tinha outro grupo em Santa Cruz, que era 2 grupos. O grupo de oração de Santa Cruz estava no processo de eleger outro coordenador, no discernimento de outro coordenador, no qual eu estava dentro, e eu seria o primeiro a ser convocado para ser. Era o coordenador ideal, segundo o desejo deles, né? Era o coordenador que ia tomar conta do grupo de oração
né, que era semente do Espírito, era eu quem ia para ficar à frente, né, e todos já estavam em oração, já estavam rezando, a ponto de uma intercessora chegar para mim e dizer assim, quando eu contei a história, ela disse que ia brigar com Jesus para eu não vir, né? Ela disse, não, você não vai não, eu vou conversar com Jesus direitinho sobre essa história. E depois de uma semana, ela retornou, né, para a gente rezar de novo, que rezava na segunda e na terça-feira era o grupo de oração. E ela chegou para mim e disse assim, né, eu rezei, mas não teve jeito, né, você vai ter que ir mesmo. E eu disse, amém, né, amém. Reze por essa nova missão, reze por esse novo tempo. E assim se deu esse processo, né? Só que foi tanta coisa na minha vida que no mês de dezembro eu já estava livre do trabalho, já estava livre da faculdade, já estava livre do grupo de oração do Brejo, já tinha entregado, o de Santa Cruz também já tinha encerrado, e aí eram as últimas missões para ser de comunidade, né? Como missionário, para ser realmente de comunidade, para valer. E aí na última agenda, na última missão, era a missão de João Alfredo, que era com Gilson, que Gilson me chamava para vir visitar João Alfredo há muito tempo. E sempre tinha alguma coisa, sempre aparecia algo, né? O trabalho, né? A vida. Eu sempre dizia, um dia eu vou lá nesse lugar, não sei quando. E chegou esse dia, né? Foi dia 17 de dezembro, se eu não estou enganado. 17 de dezembro. Não era um encontrão, era somente confraternização dos missionários Betel da cidade de João Alfredo, onde reuniu Santa Cruz e João Alfredo junto aqui. E eu vim para tocar, e eu me lembro que no dia, né, estava como colaborador, né? Colaborador, missionário, né? Vim como missionário. Eu me lembro nesse dia, tava Luana que cantava, tinha outros cantores, tinha Juliana, e no dia eu não queria nem cantar. Eu disse, então já que eles estão, ele mesmo canta, eu só faço tocar. E Justo disse, não, deixa ele só recebendo e você mesmo faz duas coisas. E ali eu fiquei, e Deus foi trabalhando. Foi muita graça nesse dia, mas a graça não era para a minha vida não, a graça era para os membros. A confraternização era deles, eu só vim colaborar, só vim evangelizar pela canção, né? E aí aqui foi tudo normal, a gente comeu, brincou, voltou para casa cansado, né? Tava cansado, era a última, graças a Deus. Depois já vinha outro tempo na minha vida e eu estava ansioso por isso. E quando eu cheguei em casa cansado, já tinha vindo de uma vigília no sábado, no domingo essa missão, logo de manhã, né, que foi até 6 da noite quase. Era para chegar em casa cansado e cair na cama, só me acordar no outro dia. E ali eu não consegui nem dormir mais. Aí entrou um processo tremendo na minha vida, né, que eu disse, agora vai. Já passei tanta coisa, né, já enfrentei tanta coisa por chamado, e agora essa outra coisa. Aquela incomodação de Deus novamente incomodando o meu coração. Eu já tinha largado o trabalho. No trabalho, quando eu saí do trabalho, até hoje eu me lembro, né, numa sexta-feira, onde eu saí, peguei a moto, que tinha uma moto que o pai tinha me dado, peguei a moto e saí assim, né, no giro do centro da cidade de Santa Cruz. Eu ia tirar um dinheiro no banco. E eu me lembro até hoje, né, quando eu passei, que cheguei em certo lugar, que eu fiquei detrás de um caminhão, que eu olhei para a placa do caminhão assim, e Deus falava muito no meu coração. Eu ia tirar um dinheiro e Ele dizia no meu coração assim, era só uma palavra que Ele me dava, né? Eu sou o dono do ouro e da prata. Sou o dono do ouro e da prata. Isso, aquela palavra até hoje consome o meu coração. Porque quando a gente toma essa decisão, um dos maiores medos que cai na nossa vida
como vai ser o financeiro. E as pessoas diziam assim para mim: como é que tu vai se manter agora? E as pessoas diziam: como é que... E mãe era assim, mãe não me dizia, mas ela dizia a uma irmã minha, né? Se ele fosse para trabalhar, se ele fosse para ganhar mais em outro canto, né, até que ia, mas não vai ganhar nada. E pai dizia assim: tu vai ganhar quanto lá? Eu dizia: eu não vou ganhar nada, eu vou só pela graça mesmo, vou só evangelizar, né? E aí começou o processo, para você entender, até chegar e dessa confraternização que eu vim, e esse cansaço, e eu não consegui dormir nessa noite, já em dezembro, depois da confraternização, depois de uma vigília, depois de uma grande festa no domingo, a confraternização Betel, e à noite eu não conseguia dormir. E aí eu peguei a Bíblia, fui ler a Bíblia. Aí digo: não, vou ler a Bíblia não, vou rezar. Rezei o texto de Maria, e nada de o sono chegar. Aí rezei o texto da providência, já era por volta de meia-noite. Tomei um banho, digo: não. E nada do sono chegar. Digo: algo está errado. Aí fui rezar novamente, rezei. Aí peguei a Bíblia e disse: o Senhor vai me dar a resposta agora, e tem que ser pela Bíblia. E Ele me deu a resposta naquela madrugada, já era por volta de 1h da manhã. E Ele me deu a palavra, né, de Daniel capítulo 10, se eu não estou enganado. Eu sei que é no livro de Daniel capítulo 10 ou é capítulo 11, onde Ele me deu a resposta, né, de que era Betel. Porque no meu coração só tinha aquela palavra Betel. E eu pensava assim: não, é muita loucura, eu já estou saindo já para viver uma vida dessa. A de Frazão já tem 10 anos, já tem uma estrutura. Agora a Betel, que está começando do zero, deve ter alguma coisa errada aí. E aí eu fui rezar, só vinha Betel. Eu digo: Jesus, e agora? Ele disse: mas a gente que é homem, a gente tem que ter palavra, né? E eu digo: vou falar com o Frazão quando o dia amanhecer, e Frazão vai dar a resposta, se vai ou se não vai. E dependendo do que ele disser, está confirmada a palavra do Senhor. A palavra já tinha confirmado, mas eu precisava de outra, e eu pedi. E quando eu liguei para Frazão, era por volta de 8 da manhã, e ele disse assim, contei a história a ele todinha, e ele disse assim: meu primo, se for da vontade de Deus que você venha para cá, em janeiro nós estamos recebendo você. Mas se for para você ir para Betel, que Deus te abençoe, vai ser a mesma bênção, vai te acompanhar. Deus vai estar no controle de tudo. Aí eu fui sincero com ele e disse assim: pô, meu irmão, eu só estava esperando a sua palavra mesmo, né? Já que ele disse assim: faça o que tiver no seu coração, o que mais tiver no seu coração. E eu disse para ele: pois só está dando Betel aqui no coração, não tem o que fazer não. E ele disse: pois Deus te abençoe, vá em frente, né? Vá lá e deixe Deus fazer a obra na sua vida. E assim aconteceu. Na mesma hora eu já liguei para Gilson, disse: agora eu sou Betel, eu não quero nem saber de conversa, né? Já marquei uma reunião na casa dele, digo: eu estou indo aí para nós conversar, né? Porque para te contar como é que foi. E aí foi o processo de Deus na minha vida, né? E depois veio assim no meu coração. Eu sei que não foi de Deus, mas foi uma loucura minha mesmo. Que eu mesmo pensei assim: se é para ir e se for para quebrar a cara, que seja Betel, que seja outro, vamos em frente. É para descobrir, todo canto a gente descobre. É na Canção Nova, é na Betel, é na Cairós, é onde for. Se for para descobrir, você vai descobrir. E foi aí que aconteceu esse processo. E ali eu me tornei Betel. Entrei, ingressei mesmo, digo: vamos viver essa experiência do início, essa pegada do início. O que é que Deus quer para a minha vida? E aí foi um processo maravilhoso. Felipe, né, citando aí o processo dele até chegar a esse ponto. E eu imaginando aqui e vendo. Para você ter uma ideia, meu irmão, minha irmã, ele chegou,
ele chegou primeiro que o fundador nessa comunidade. É bem interessante, né? E aí, Felipe, quando você decidiu, fala aí, o que foi que você chegou para mim e disse: olha, eu não quero mais ficar aqui. Fala aí, filho, vai. É a questão da casa também, né? É porque nesse encontro Jesus tinha declarado, né, pela moção do Espírito Santo, que no ano seguinte, que era 2018, a comunidade ia iniciar. A promessa de Deus já tinha sido entregue há 4 anos atrás do terreno e não dava mais. Deus tinha pressa. E nesse encontro da confraternização, Deus suscitou muito no coração dele que tinha que iniciar no ano seguinte. Já era tempo, já estava esgotado o tempo e ali tinha que dar início. Tinha que dar início. E ali começou. E nesse processo que Deus fez, toda essa transformação, que eu disse a ele, né? Eu sabia que ia começar, mas tudo é num processo. Tudo é num processo, mas é algo que eu disse a ele mesmo de verdade, né? E disse: olha, eu vou entrar, agora tem uma coisa, eu não quero ficar aqui em Santa Cruz, não, de jeito nenhum. Eu quero ir para João Alfredo, para outro canto, mas eu quero ir embora, não quero ficar não. Porque a gente tem que sair da raiz que a gente está inserido, né? É como o pecado, se você não fugir do buraco onde você se afunda, você nunca vai se libertar dele. E para mim compreender, para mim discernir o processo da minha vida nesse tempo, eu tinha que sair daquele lugar. Não tinha como ficar ali. Se eu ficasse ali, eu ia voltar para o mesmo grupo de oração, eu ia querer paquerar a faculdade, queria voltar de novo. O povo do trabalho passando com a fada, eu ia querer voltar para lá de novo. E não dava para mim ficar ali. Daí eu disse: ó, já que vai começar, eu quero ir embora. Vamos embora, se embora. Eu vou embora, né? E aí ele disse assim: tá bom, tá marcado para nós ir embora, para vocês ir embora no dia 28 de janeiro. Eu disse: oxe, tá doido, vai demorar demais, pô. Vai demorar demais. Eu já estava esperando desde no começo de dezembro, eu já estava parado, já estava vivendo aquilo ali. Aí chegou janeiro, e eu pensando, vai ser logo no início. Ainda vai para o dia 28. Para mim era uma eternidade aquilo, eu não queria nem esperar. Mas tudo é um processo, né? Tudo é um processo. E a gente foi vivendo a missão. A gente foi uma viagem para Juazeiro do Norte, que foi uma bênção de Deus. Aquela viagem foi muita... Foi um processo de Deus, né? Que Deus preparou para a gente viver junto como missionário, junto, né, para um início de uma obra. E Deus foi, aquela viagem foi de Deus, né? Foi Deus quem me preparou, só foi eu e ele. Até mais, né, para a gente conhecer muito mais, né? Foi um processo onde Deus uniu ali, né? Alicerçou ainda mais, né, Felipe, o chamado. Fala aí, tá com você, o testemunho é com você, vai lá. E né, foi bonito, né? Essa foi uma viagem proporcionada mesmo por Deus, né? A gente foi para Juazeiro, foi muita bênção. A gente foi um conhecer mesmo, né? Porque uma coisa é você passar um dia ou passar uma noite, e uma coisa é você vivenciar uma semana inteira com aquela pessoa, vivenciar mesmo, né? E não era algo longe da minha realidade, era algo que se encaixava na minha vida, né? Não é uma pessoa cheia de frescura, não é uma pessoa que quer ser. E Deus foi confirmando ali, né? Aquele processo foi muito interessante. Era o começo de uma fraternidade que já começava. Era o início da comunidade. A comunidade já começou naquele processo ali, né? De maturidade, de discernimento, né? Da gente viver já uma missão que antes eu não tinha vivido, né? Antes eu vivia como missionário, mas vivia uma fraternidade, vivia uma missionariedade dentro de uma comunidade. E aquela semana foi um processo, a ponto de nós viver aquilo, mas ele só chegar aqui depois de um ano, né? E Deus preparou aquilo para a gente viver o processo, né, fundacional, aquele processo de comunidade ali. E depois ele ficou distante, só vinha na quarta-feira e no domingo, mas ali eu tinha certeza que era ali, não tinha dúvida, né? Aquela viagem confirmou a graça de Deus, confirmou
o que Deus tinha preparado para a nossa vida, o que Deus tinha preparado como comunidade. E um processo muito interessante todo esse trabalhar de Deus foi a confusão que deu para eu dizer às pessoas que eu não ia mais para Frazão. Agora aí foi um processo, né, que se já era louco entender que uma pessoa deixava tudo para ir para uma comunidade, e que loucura é essa agora de não ir mais para um e ir para outra que está começando do zero. E uma coisa que é um fato, né? É um fato, e eu digo sem medo, que a Betel nunca foi bem vista em Santa Cruz. E eu tinha medo de falar no nome de Gilson. Eu estou dizendo, olha, eu só deixar umas 3 pessoas, eu não estou indo mais para Frazão não. Eu estou indo para Betel. Uma achou interessante. Uma disse assim: você tem a escuta de Deus, e Deus, quando Deus estiver lhe levando, vá. Mas 2 olharam e disseram assim: cuidado que os Betel é muito doido. Cuidado, né? Ele não era bem visto, a Betel não era bem visto, para falar a verdade, na cidade. E eu disse assim: e agora? Eu não vou nem dizer o resto. Esses 2 já disse isso, já confirmou que não é nem bom dizer o resto. E o restante eu não falei, eu fiquei na minha, eu fiquei calado. E não vou dizer não, vou ficar calado, né? Vou ficar calado. Eu me lembro que eu contei a um irmão de outra comunidade, que era Juninho Cairóis, né? A gente tinha uma aproximação quando ele estava em Santa Cruz. E eu fui na Cairóis, né? E ele estava trabalhando lá, fazendo uma encanação para chegar água até a comunidade. E eu conversando com ele, contando, né? E quando eu disse que eu não vou mais para Frazão não, agora eu vou para Betel, ele disse: oxe, que doidice é essa? Agora, eu que não entendi agora. Eu disse: pois eu também não entendi não, meu irmão. Eu não entendi não, só sei que eu vou para Betel agora e acabou-se. E ele ficou impressionado, né? Ele ficou sem entender aquela situação. Nem eu entendia que era para mim, quanto mais ele, né? E ele disse: não, mas seja feita a vontade de Deus. Se Deus chamou, Deus sabe o que faz. E assim aconteceu esse processo até chegar a Betel. E a questão agora, né, da vinda do Felipe à casa de missão. Como foi, Felipe? Fala aí, né? O processo da casa de missão é algo tudo novo na nossa vida, né? É algo tudo novo, mas é algo que eu não estranhei, né? Aquilo dali era como se eu viesse para casa. Não tinha aquela agitação no coração, não tinha aquela ansiedade, né? E quando eu entrei na casa, era mesmo que a graça de Deus já está sobre a casa. Já foi determinado mesmo para o carisma nessa casa. Não tinha aquela inquietação. Veio outro jovem que era recuperante, a gente começou a caminhar. Veio conhecer da comunidade, que uma coisa é conhecer o fundador, né? E uma coisa é conhecer os membros. E aí foi um processo muito lindo, né? Um processo maravilhoso que me encantou muito e me fez crescer muito no processo de cada membro, conhecer cada pessoa, cada intercessor, ir para a casa de cada intercessor, a tomar café com eles, né? Comer na mesa e dizer assim que Deus tem um cuidado. Eu vi o cuidado muito de Deus, né? Eu nunca passei tão bem, para falar a verdade, a gente tem que ser verdadeiro. Nunca passei tão bem na minha vida quanto esse ano que eu vim para Betel, né? Até hoje. Não sei como é que vai ser no futuro. Se falando aí, eu me lembrando, né, da questão da casa. Naquele dia que a gente saiu, né? Eu ia para Caruaru. Eu disse: vamos comigo, Felipe. Não foi assim? Saí sem nem ter casa. Eu digo: vamos em busca da casa a qual você vai morar. Fala aí como foi o processo. Eu não tinha nem ideia da casa. Esse processo foi uma loucura, né? Foi um agir de Deus mesmo naquela tarde. Se eu não estou enganado, foi numa segunda-feira. Era numa segunda-feira, se eu não estou enganado.
E naquele dia, era no segundo, né? Segunda-feira. E naquele dia a gente veio de Caruaru. E de Caruaru a gente desceu pro Parceiro, para João Freire. E eu me lembro quando nós parou em Riacho das Almas. E eu tava com dinheirinho no bolso ainda, né? Eu disse que esse dinheirinho ainda vai render um pouquinho. E quando chegou lá, ele deixou todo lisinho. Eu digo, agora deu certo. Nós vamos almoçar, vou gastar do meu dinheiro todo. Mas ali começava o desprendimento. Eu tinha que me desprender. O que eu tinha, eu saí da empresa, recebi um dinheiro. O dinheiro, né? Não foi muita coisa não, viu? Eu pensava que eu ia ter uma garantia. Até pensei assim, desse dinheiro que eu tirei, eu vou investir em tal coisa, porque se lá não der certo, ó a desconfiança, olha como nós somos incrédulos. Se não der certo lá, eu volto com a minha garantia. O dinheiro não deu para nada. E olha que eu não bebia, olha que eu não andava, eu não tinha muita dívida, mas o dinheiro, meu Deus. E quando foi aqueles últimos centavos, me lembro, era quase R$60, e o Gilson deixou todo lisinho. Só tem o dinheiro da gasolina do carro. Eu disse, agora deu certinho mesmo. Mas ali tinha que começar o desprendimento. Eu tinha que pagar o almoço, o meu e o dele. Porque eu não fiz um trato com o Senhor, de deixar tudo. E por que eu fico ainda prendendo no meu bolso? Acontece isso na nossa vida. O prender-se as coisas. E ali começava. Você que eu cheguei em João Alfredo liso, duro batendo. E quando chegou em João Alfredo, nós veio certo para alugar a casa. Porque só era a direção que nós tinha que alugar. Não tinha conversa. Toda a comunidade começa alugando casa. Esse é um dos processos de comunidade. A maioria é assim. Mas a surpresa foi maior. Quando a gente chegou aqui em Seu Zé, né, ele que, por graça de Deus e pela bondade de Deus, já tinha doado o terreno, porque o Espírito Santo tocou no coração dele. Mas chegar e pedir a casa aí era demais. E aí nós veio no intuito de alugar. Não, nós temos que alugar e nós vamos pagar esse aluguel. Deus vai dar um jeito, não sei como, mas vai pagar. E quando nós chegou, quando Gilson falou em alugar, né, ele quase apanha no dia, porque o homem não queria alugar de jeito nenhum. Disse, não, comigo não tem isso não. E apresentou a minha pessoa, que ele tinha conhecido uma vez, mas não tinha total confiança, porque era uma pessoa que veio só uma vez. E Gilson me apresentou e disse, é esse que vai morar junto com o Val. E ele disse assim, não, alugar não, de forma nenhuma, né, deu bravo, não, alugar não, eu vou dar a casa para você morar até ser construído. Ele não tinha noção quanto ia demorar, né? Que é um processo de Deus. Mas ele disse, né, deu a palavra dele, vocês vão ficar na casa até ser construído a casa de vocês. E até hoje, e a gente chegou, disse, vamos para frente. Foi um sinal de Deus muito grande. É que a comunidade estava começando, não tinha com o que pagar mesmo. E Deus tocou no coração dele. E isso aconteceu. Vamos dizer que foi uma graça que Deus deu naquele dia para a comunidade. Outra graça, já vinha muita graça. Essa foi outra. E interessante é que nós vinha para alugar a casa, mas cada um mais liso do que o outro, pela fé. E aí, assim como o Felipe está dizendo, foi uma grande graça naquele dia, mais uma confirmação de Deus para a nossa comunidade. E aí depois vamos pensar no processo qual o Felipe ia só pegar as malas e voltar. Fala aí, Felipe, vai. Esse processo é outro ponto. Daí começou a espera ao dia 28, e esse dia não chegava. Eita, parecia que era 10 anos na frente, né? Era ansioso por aquele dia, porque por as coisas boas a gente tem essa ansiedade. E eu tinha essa ânsia, né, de começar, de iniciar. Eu não sabia como é que ia ser, mas sabia que ia iniciar. E nesse processo das malas, eu me lembro do dia que eu saí de casa, do sítio até a cidade. Já vim com recuperante, já trouxe um recuperante também. E a gente saiu junto.
esperando carro, pegando carro até Santa Cruz. E de Santa Cruz a gente foi para Caruaru, a comunidade Renascer, que Jussil prega lá. E de lá nós voltava para Santa Cruz, para no domingo de manhã a gente pegar para João Alfredo. E eu não tinha muito entendimento ainda do que era comunidade, porque a gente só tem entendimento daquele que a gente vive. E lá em Elto, já teve uma resposta de Deus também. O que era comunidade? E Deus colocava muito no meu coração. Comunidade é como um poço em determinado lugar que sacia um povo. Era isso que Deus colocava no meu coração. O que é comunidade? Aquela inquietação. E Deus dizia: é um poço colocado em uma região que sacia um povo, sacia uma região, né? E eu vim com aquilo, né? A levar essa sede, matar essa sede através desse carisma. E aí começou o processo. Eu, o Leones e o Val, a gente começou esse processo de caminhada, né? De viver junto. É muita loucura viver unido. Olha, né? Vânia Colóia vem dizendo assim, Felipe: são dois doidos por Jesus. Na verdade, né? Na verdade, é preciso ter muita coragem. Se não tiver coragem, não vai. E aí, né? Foi chegado o dia da vinda do Felipe. Como foi que você chegou aqui, Felipe? Me lembro como hoje. Uma sacola de plástico, não foi? Fala aí, meu irmão, vai. O que eu tinha mesmo só era as roupas, né? Uma roupinha. Só trouxe para minhas roupas. Dinheiro não tinha mais não, já tinha zerado. E ali começava o processo de comunidade. Ali começava tudo na minha vida. E teve aquela fraternidade todinha, aquele povão todo que veio, que acolheu, né, aqui na casa. Depois teve um momento de oração à tarde, né, e todo mundo estava ali unido, aquela festa, né? Aquela festa, mas depois daquela festa só ia ficar eu e os outros dois meninos, né? Todo mundo foi-se embora. Eu tinha que cair na real, tinha que cair na realidade. E foi um tempo. Aquela semana para mim estava tudo ok, estava tudo tranquilo, né? De segunda, terça, quarta, tudo normal. Mas quando bateu na quinta-feira, né? Bateu uma saudade no meu coração muito grande. Essa saudade, até hoje eu me lembro dela. Era uma saudade imensa de casa, né? E olha que eu não vivi em casa, porque eu vivi em Santa Cruz, só ia em casa em 8 dias. Até hoje eu tenho esse costume, nem com mãe, eu só falo com mãe em 15 dias, né? E olha lá, eu não sou de estar ligando direto, isso é meu. Eu não gosto de estar assim, porque eu tenho no meu coração que eu tenho que me desprender cada vez mais. E eu não tenho esse costume, desde que eu fui para Santa Cruz, eu não ligo para casa, eu não ligo não, só se for urgente mesmo, para eu ligar para casa. E quando foi na quinta-feira, eu não sei o que aconteceu, eu sei que uma saudade tomou conta do meu coração, uma saudade de casa, e eu tinha que ligar para a mãe de todo jeito, eu tinha que ligar para casa. E esse tempo todinho eu vim descobrir, na quinta-feira, foi que eu descobri que João Alfredo não pega a operadora Vivo. Não pega a operadora Vivo. Depois, Jataúba não pega Claro. Lá no sítio onde minha mãe mora, não pega Claro, nem pega a TIM, que é a operadora de João Alfredo. E aí deu aquela confusão. Eu botei crédito, me lembro que eu botei crédito, mandei botar crédito. Tentei ligar e nada. Não tinha internet na casa. Mãe também não tinha WhatsApp lá, nem pai. E aquela saudade consumiu meu coração.
eu não sabia explicar, né? Só sabia chorar. E não podia chorar na frente dos outros, né? Que tem os outros dois, e eu dizia, não posso, né? A gente fica com essa de esconder, né? E eu me lembro que o refúgio sempre do carisma, no meu início, foi sempre essa cruz, né? Que está aqui do lado, você não está vendo, mas o refúgio era essa cruz. Esse quarto que a gente está aqui sempre foi um quarto oracional. Depois que a comunidade se instalou aqui, esse quarto sempre foi oracional desde o começo. E aqui era o refúgio. Era aqui, né? Onde a gente vinha rezar, onde a gente vinha chorar, onde a gente vinha dizer ao Senhor que precisava permanecer, que precisava continuar, não importa o que acontecesse. E eu não consegui falar com mãe, não consegui falar com ninguém. Depois de uma semana na frente foi que eu vim conseguir. Mas aquilo já não fazia mais a diferença. Aquilo já não preenchia mais, porque era algo que eu tinha que viver naquele momento, era um desprender-se. E essa saudade que eu senti nesse dia, que eu não sei explicar, né? Era algo que era um desprender-se da família. Era aquela palavra bíblica que eu sempre li, sempre tive esse amor por ela, de dizer, receberás 100 vezes mais agora, porém com perseguição. A família que tu deixaste, encontrarás outra. Eu sempre tive aquilo, e era isso que eu tinha que viver. Por isso que veio essa saudade no meu coração, né? Que até hoje eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que foi o Deus agindo na minha vida. E ao decorrer de todo esse tempo, né? Ao decorrer de todo esse tempo, o Felipe, ele sempre foi aquele menino que, mesmo nas dores, né? Às vezes eu olhava para ele, né? Ficava observando, né, a força que esse menino tinha, da entrega, do sim dele para Jesus, o qual todos olhavam para ele e diziam, é um menino de Deus. E eu sempre que vinha a casa, sempre que vinha aqui, a primeira coisa que eu perguntava a ele era isso: e aí, meu velho, como é que tá? Ele nunca disse, tá ruim. E olha que ele enfrentou, né, muita coisa para chegar até aqui. Não é assim, Felipe? Olha que ele enfrentou, né, muitas barreiras para chegar até aqui. Aqui dentro dessa casa. Assim como ele disse, que aqui era o refúgio dele. Aqui era onde ele se ajoelhava, aqui era onde ele chorava. Ele nunca chegou para mim e disse, eu quero ir embora, eu estou pensando em ir embora. Se sustentou até então. Vai lá, Felipe, mais ainda, Rocha, em nome de Jesus. E esse processo, né, esse processo da casa, esse processo do conhecer a comunidade, de conhecer as pessoas, e o ponto principal que eu tinha que experimentar era a providência. Se falava tanto em providência de comunidade, eu sempre olhei e achei muita loucura mesmo. Eu digo, é muita doidiça mesmo. Mas eu tinha que experimentar. E foi do tempo que eu deixei, que eu já estava liso mesmo, né? Não estava nem aí, mas estava vivendo aquela paz. E foi um processo tão grande, tão bonito, a ponto de, quando eu
de eu pensar, depois de 6 meses, eu olhar e dizer assim, eu já tinha 6 anos e meio de caminhada, e dizer, eu nunca experimentei tanta coisa quanto eu estou experimentando nesses 6 meses. É muita loucura da parte de Deus para derramar sobre uma pessoa, para derramar sobre um carisma, né? E esse carisma era muito doido, é muita loucura mesmo. Betel é ser casa de Deus, mas é uma casa, né, de loucura. É uma casa, não uma loucura no sentido ruim, mas uma loucura apaixonante, que você se apaixona. E aquilo foi me apaixonando, né? Eu sempre tive esse ardor missionário pelo Senhor, mas com a Betel aflorou ainda mais. É como se o fogo fosse maior. É como se a paixão tivesse aumentado dentro de mim. É como se o regulador de fogo da sua casa, ele tem o baixo e tem o alto. É como se a Betel ela tivesse aumentado o volume do fogo. Aquilo cresceu dentro de mim. Era algo que eu olhava para trás e dizia, eu não era assim não. Alguma coisa tá. Eu até cheguei a me achar estranho. Eu digo, poxa, tá doido. É muita diferença. Esses 6 meses já tá assim. Porque o carisma ele muda você por inteiro. E eu não entendia, né? Por quê? Porque alguém dizia assim, a mim, chegou e me disse assim, você vai entender o carisma pelo fundador. E eu não consegui, porque o fundador não estava. Então o que eu consegui viver do carisma foi a minha entrega. Eu me entreguei ao carisma, o fundador estando longe, e Deus foi derramando o que era o carisma Betel dentro de mim. E hoje eu entendo a loucura que ele vive. Hoje eu entendo, porque eu experimentei dentro de mim o que Deus queria plantar nessa região. Deus queria plantar primeiramente no meu ministério como músico, né, para depois me derramar dentro desse carisma. Isso foi um processo muito bonito da parte de Deus, e foi esse crescimento. E para chegar na providência de Deus, a providência se passa por muitas coisas, né? O medo que tinha era de como vai ser a comida, como é que vai ser para pagar as contas. Será que minha missão vai se encaixar com o povo de João Alfredo? Porque eu chegava em João Alfredo e via assim, ixi, era muito fuga, tem muito grupo de oração, tem muito pregador. E eu dizia, Jesus, eu vou ser excomungado de lá, não vai dar certo não. Eu tinha isso pensado, eu digo, será que vai? Eu sempre fiquei com o pé atrás, será que vai, né? E Deus foi colocando, Deus foi engajando, Deus foi nutrindo, né? A ponto de eu chegar e de me unir a todos eles. Deus me colocar já em alguns lugares onde estão os pregadores que tem em João Alfredo. A renovação, né? Não mesmo na renovação, mas com outros grupos, como o grupo de Wellington, o grupo de Nado, o grupo de Hernandes, né? A gente fez essa união a ponto de Deus tranquilizar, porque a essência que você é, você pode chegar onde for, você não pode mudá-la, né? Eu sou Betel, eu fui para um grupo, isso eu tenho que dizer, eu não tenho medo de dizer. Eu fui para um grupo e chegou lá, né, a pessoa ela quis me refrear um pouco, né? E se eu não fosse Betel, eu tinha refreado, porque eu era assim, eu era daquele jeito. Mas a ponto do carisma ter entrado no meu coração, eu cheguei no lugar que eu não tinha como refrear. A loucura era grande para anunciar e para colocar o povo para rezar, né? A ponto da pessoa me frear, me deu uma freada, né? E eu me lembrei, antes eu era assim, mas agora eu não posso mais. Agora tem algo diferente dentro de mim. Tem um carisma plantado, e é um carisma pentecostal que está dentro de mim. Eu vou respeitar porque eu estou na casa dos outros, mas isso não vai sair de mim não. Isso assim aconteceu, foi um fato que marcou, né? E pra gente, né, concluir a última parte agora, eu quero fazer umas perguntas ao Felipe. Não tem nada, nada foi combinado aqui, né? Nada foi combinado. Felipe, durante todo esse tempo que tu se encontra aqui na comunidade Betel, né, Deus te levou a lugares que tu nem imaginava já, não é verdade?
Fala aí, como foi essa loucura, né? Pensar, não, eu não estou sem dinheiro, vou viver numa comunidade, vou viver da providência, vou vivenciar, não sei como é que vai ser. É verdade. Durante esse tempo. Foi muito interessante mesmo, né? Porque antes, na minha vida missionária, eu andava somente onde eu alcançava, como eu andava de moto, meu ocupado meu, e a gente ia só para essa cidadezinha, que era ao redor mesmo de Santa Cruz, Brejo da Mata de Deus, né? Jataú, ficava ali, rodando, por ali, naquela região. Mas como diz que toda missão começa em casa, né? Para você pregar fora, você tem que pregar primeiro na sua casa, e assim aconteceu comigo. Mas depois que eu entrei no carisma e nesse sentido da providência, Deus me levou a muitos lugares em tão pouco tempo. Né? A missão se estendeu como Pedra, que é lá quase no final do estado. Eu nunca imaginei uma missão lá, e Deus levou a gente para lá. Já levou para lá, né? Caruaru, esse lugar distante, né? Orobó, não tinha conhecido essa região, e Deus tem levado a muitos lugares já para evangelizar em tantas outras cidades. Mas um fato interessante da providência e muito forte é a questão, né, de a gente ter ido para Juazeiro sem gastar um centavo. Essa foi a graça de Deus mesmo. A gente foi para Juazeiro esse ano. E outro ponto interessante foi a viagem de São Paulo, né? Essa viagem foi um presente de Deus através de uma pessoa humana, né? A graça de Deus, ela sempre vai passar por uma pessoa humana, você querendo ou você não querendo, você entendendo ou você não entendendo. A graça de Deus, a providência de Deus vai passar sempre por uma pessoa humana. Por isso que a comunidade, ela pede às pessoas, porque a graça de Deus passa pelas pessoas. Nós esperamos em Deus, mas Deus age por você, que ajuda essa obra. E Deus deu essa providência para ir para São Paulo. Eu sempre pensei em São Paulo, né? É um lugar que muita gente fala, né? A Canção Nova e Aparecida do Norte. Aquele sempre me encantou, sempre, né? Toda vez eu assistia a missa de Aparecida e dizia que esse lugar é demais, esse lugar é tremendo. E uma vez a gente subiu um monte, foi para um monte rezar, e lá, né, a pessoa sentiu no coração de me dar essa passagem. Ela sentiu no coração, mas ela não revelou. E depois ela foi pro vocacional da praia, ela revelou, mas não revelou a mim, revelou a Gilson, que ia acontecer isso, que ia me dar isso, né? Mas eu sei que a experiência foi do monte, foi a lei do monte que Deus entregou. Veio de Deus pelo um ser humano, e esse ser humano foi tocado e deixou Deus fazer a obra na vida dele. E um ponto interessante, porque um ano antes, ano passado, eu olhei para a profecia do avivamento, eu assisti a profecia do avivamento pela TV. E eu pensei assim: o ano que vem, se for da vontade de Deus, pelo menos Gilson vai para aquele lugar, né? Receber de Deus naquele lugar e trazer para nós. Eu me lembro até hoje, né, do dia que eu assistia e dizia: em nome de Jesus, pelo menos Gilson, o ano que vem, né, eu vou até conversar com ele. Eu dizia assim, eu pensava, vou conversar com ele para ele se programar e ir para esse avivamento, né? Mas era algo que Deus não queria. Não era ele, era para mim, né? Mas para dizer a você que a gente, muitas vezes, nós temos que deixar de ser egoísta, né? A gente pensa para o outro, e Deus dá a você aquilo que você nunca imaginou. E de repente cai veio aquele presente, né, pá, de Deus na minha vida, e disse, só que eu estava desligado, eu estava vivendo a missão, eu não estava com aquele foco. E quando eu me sentei, que fui olhar, né, os anúncios da Canção Nova, e caiu mesmo no mesmo tempo do avivamento, no mesmo final de semana. Aquilo para mim foi demais, né? Para mim foi algo extraordinário da parte de Deus, né? Isso eu posso dizer, que a providência de Deus é eminente
e ela não cessa no coração de quem é fiel, de quem é justo, de quem vive a palavra do Senhor. Aquilo para mim foi o maior presente que eu poderia ter recebido nesse ano. Foi o presente de Deus em visitar. E para você ter uma ideia, que o carisma começou, eu e Gilson começamos na festa de Nossa Senhora Aparecida, lá em Santa Cruz. O carisma começou ali, numa noite que Tiago Brado ia tocar, e a gente passou o show todinho conversando. Nunca vi um negócio daquele, que eu não tenho esse costume. E a gente passou a noite todinha conversando. Era o show rolando e nós conversando, uma zoada e nós conversando, nos pés de Nossa Senhora. Por outro, a gente foi tirar a foto nos pés de Nossa Senhora. E quando eu cheguei em São Paulo, e no primeiro dia eu cheguei muito cansado, era um dia chuvoso em São Paulo, e eu fui direto para o Santuário Nacional. Fui direto para lá, guardei a mala lá no lugar que eu ia ficar, e fui para lá, bem chuvoso. E quando eu cheguei diante da imagem de Nossa Senhora, como você diz, e como a igreja diz, é apenas uma imagem, mas é um sinal de Deus. E ali foi uma confirmação de tudo. Ali eu senti o amor da igreja, o amor e o cuidado da Virgem Maria sobre minha vida, sobre meu chamado. Na hora, ali naquela hora, aconteceu uma grande unção de Deus. Só de eu ter olhado para a imagem, uma unção tomou conta do meu corpo, que eu me arrepiei do pé à cabeça. Eu fiquei todo arrepiado, e eu não conseguia falar nada, eu só conseguia chorar, experimentar aquela unção de Deus, aquele cuidado do Senhor, por meio da igreja, por meio da Virgem Maria, até onde ela me conduziu. Eu nunca me imaginei chegar no lugar daquele sozinho, e mais sozinho. Era algo que eu precisava viver dentro de mim, no meu chamado missionário. Era algo que eu precisava experimentar, e tinha que ser sozinho, só eu. Foi por isso que Deus me enviou sozinho. Aquilo dali foi demais para mim. Se eu tivesse voltado no mesmo dia, era o suficiente para a minha vida, já tinha valido a pena. E foi assim que se deu. E é isso, gente. A gente se emociona, tá? Não tem como. Não tem como. Eu vendo toda a trajetória, do Felipe, da comunidade, e mais um sinal de Deus está acontecendo agora, Felipe. A minha mãe assistindo nós aqui. Ela que é a autora de tudo isso. Ela que fez, não desistiu, para que tudo isso hoje estivesse acontecendo. Eu acredito que ela é uma as primeiras que chegaram nessa comunidade. A minha mãe. Um cheiro no coração, minha velha. Agradecer a você em público, para milhares de pessoas que agora, está sendo alcançadas. Aquela que nunca desistiu de mim e que disse que, se possível, faria tudo novamente. Muito obrigado, minha mãe, por tudo. E como o Felipe disse, aí se encontra mais um sinal de Deus na vida dele, no chamado, na vocação.
Eu preciso ele ir sozinho. Que eu até disse, Felipe, cuidado para tu não te perder lá. Mas nunca na vida ele iria se perder. Ele foi, se hospedou lá bem pertinho da mãe. A mãe Aparecida. Aquela que o qual um dia nós, assim como ele diz, na festa de Nossa Senhora Aparecida, mais uma semente foi plantada naquele dia. Mais uma semente Deus brotou entre o coração meu e o do Felipe. E hoje, vamos rapidinho para terminar. Hoje eu tenho esse jovem aqui como cofundador da nossa comunidade, como cofundador da comunidade católica Betel, situada em João Alfredo, Pernambuco. O que você tem a dizer aí? Dá uma resumida aí. O que é ser Betel hoje? O que é que a Betel representa na sua vida hoje, meu irmão? Vai lá. Chegando ao final, olhando aqui, já foi quase 1h40. Essa maravilha de Deus. E para resumir e terminar e finalizar, antes de dizer o que é Betel, eu quero dizer, algo que quando eu entrei nesse carisma, o Senhor também me deu, Há muito tempo eu esperava no Senhor, como eu dizia, eu fui para ser sacerdote, fazer essa experiência e não tive. E quando eu cheguei aqui, eu esperava em Deus, sabia que ia chegar o dia e sabia que ia chegar a pessoa. E foi uma graça que Deus, preparou dentro do carisma. Eu tenho certeza que hoje eu conheci ela dentro do carisma. Não foi fora do carisma, foi o carisma que trouxe ela para perto, hoje, Quero dizer a você da minha namorada, que é Luana, Não sei se ela está ouvindo, não sei se ela está vendo, Foi um presente de Deus que Ele preparou. Eu sabia que Deus um dia ia colocar na minha vida, e isso Ele já tinha me falado. Por isso que hoje eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida do meu chamado, da minha vocação de matrimônio, porque de todo o meu processo o Senhor Ele foi falando, E Ele colocou ela na minha vida para somar comigo, Foi algo que não me trouxe, no começo me trouxe medo por conta do processo da comunidade, que eu tinha que viver aquele processo. Mas por outro lado eu sabia que tinha uma promessa de Deus, e essa promessa foi confirmada dentro do carisma, Foi dentro do carisma que foi confirmado. Deus preparou ela dentro do carisma para mim, Isso foi confirmado, isso eu sei, Quando algo vem de Deus, ela lhe traz paz no coração, e ela me traz muito isso, essa paz, Não tem essa desarmonia de dizer assim, será? Ou está com o pé atrás. Eu sei que foi promessa de Deus. Até quando? Eu não sei. Isso eu tenho sempre no meu coração. Até quando eu não sei, porque amanhã nós não sabemos se nós estamos vivos. Tem promessa que ela só dura por 2 anos, tem umas que dura por 40, tem outras por resto da vida, eu não sei. Mas eu sei que essa foi uma promessa que completa ainda mais a minha vida. Quem completa a nossa vida é Deus, mas Ele prepara pessoas na terra para nos preencher ainda mais, nos fazer ainda ter mais sede da presença dEle, e ela representa isso na minha vida. Foi um presente de Deus junto com o carisma Betel. Soma muito na minha vida, Soma muito na minha vida. Para resumir agora o que é Betel, o que é ser Betel. Para ser Betel, para viver como um Betel, e para entender o que é o carisma Betel, você tem que olhar para a simplicidade. Aqui não tem nada de filosófico. Mesmo você tendo passado por capacitação, mesmo você sendo doutor ou não sendo, mas aqui é a simplicidade. O foco principal da Betel é uma só. Quer dizer, eu posso resumir em 2 para você. Uma é a simplicidade de vida. Você não pode ter frescura para viver em Deus. E a segunda é a fidelidade em Deus. E
No carisma Betel, um dos pontos principais é o discernimento. O discernimento, Deus deu discernimento, faça a graça acontecer. Aqui ninguém é impedido de fazer nada, mas será que é vontade de Deus? A gente sempre pergunta, será que é vontade de Deus? Qual é o discernimento que Deus dá? É isso, né? Quando eu conheci Gilson, eu vi que Gilson não tinha muita regra. Eu digo, esse cara é louco mesmo, demais. Mas um ponto principal que Deus deu a ele, até hoje, é o discernimento. E eu vejo que é isso que tem sustentado a Betel, é o discernimento. Quem anda fora do discernimento, quebra suas duas pernas, né? E quem anda no discernimento, sobe na escada para o céu. Eu posso resumir a Betel nisso: discernimento, fidelidade. Tem que ter fidelidade. Não pode ser pessoa de duas caras. Se você é uma cara aqui, você tem que ser a mesma cara na sua casa. Se você é uma cara na igreja, quando você sair na sociedade, você tem que abraçar também o pobre, porque você não falou de amor lá dentro da igreja. E é isso, Betel é isso, é acolher, é estar aberto, é casa de Deus. Uma casa, ela não tem frescura. Todo mundo entra para tomar água, só não faz bagunça, porque lá tem ordem. A ordem não vem do humano, vem do céu. É isso, ser Betel é simples, não tem nada de dificultoso, né? O evangelho é quem coloca suas próprias regras. Aqui não existe regra, a regra é do evangelho, tá entendendo? Isso é ser Betel, é a simplicidade. Não tem nada de difícil, não tem nada de enigma para você viver. E é isso. É isso aí, né? É muita emoção, viu, Felipe? Não estava nada certo o testemunho do Felipe hoje, né? Ele ia tomar café e eu digo, vamos fazer o programa comigo, né? Mas quero dizer para vocês que aqui se encontra fundador e cofundador, aonde Deus uniu, aonde Deus tem, né, nos fortalecido pela fé, pela unidade, pela humildade. Nunca vi o Felipe de cara feia comigo, nem nunca fiz cara feia para ele. E isso nossa comunidade tem de sobra, que é o amor, a humildade, a simplicidade, sem querer saber de tudo, mas sim tendo uma certeza de que Deus é o nosso alvo, de que o Senhor é o nosso espelho, imagem e semelhança do Senhor nós somos. E pela humildade, pela simplicidade, Deus nos une. O amor nosso só aumenta cada instante, cada segundo. Isso é mais um testemunho de fé dentro da comunidade católica. Dentro da comunidade católica Betel, o Senhor nos chamou. E você também pode ser um. Faça essa experiência com Deus. Obrigado a todos. Desde já quero agradecer a todos mesmo. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que se encontraram até então nessa programação. Quero agradecer também a minha esposa Roseli, né? A Luana também, que entrou agora, a Márcia Betel, a Vânia Colóia, ela que vem dizendo assim: venho agradando muito, venho aprendendo muito com vocês e quero permanecer em Deus através do testemunho de vocês dois. Isso é lindo de se ver. A Luana vem dizendo assim, a Luana que está com o celular da minha esposa. Testemunho lindo, agradeço muito a Deus pela sua vida.
por ser esse presente enviado de Deus para a comunidade e para a minha vida. Não tenho palavras para agradecer a Ele. Uma declaração de amor da Luana para o Felipe, né? Louvado seja Deus. Muita gente passou por aqui, Felipe, para nos assistir. Digo para você, compartilha, ainda dá tempo, porque a gravação fica. A gravação fica mesmo. Eu quero agradecer ao povo que está também pela Web Rádio TV, pelo www.comunidadecatolicabetel.com, pela Web Rádio TV Betel. Quero agradecer a todos que pelo Facebook, pela página Missionários Gilson Lima e pela página Missão Betel João Alfredo, que esteve conosco até então. Esse grande testemunho de fé do nosso cofundador da Comunidade Católica Betel, Felipe Frazão Betel. Agradeça aí, meu irmão, se despeça do povo, e vamos que vamos. Eu quero louvar a Deus por esse dia, louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus por cada um que escuta, que já é Betel, ou que, por conta desse vídeo, ou desse que ficará aí na internet, ou, pela web rádio que você nos acompanha aí pelo sistema, se você tem o chamado Betel, se você tem a semente Betel, um dia a gente vai se encontrar, um dia a gente vai se abraçar nesse mesmo barco e vamos remar junto, nesse reino para salvar almas. Um dia a gente se encontra. Se você é Betel, nós vamos se abraçar um dia nessa grande jornada maravilhosa. É isso aí, o nosso irmão Naldinho, da comunidade Jovens Restaurados, está conosco. Ele que vem dizendo: bom dia, meu irmão. O Senhor nos dê a graça da fidelidade com Ele. Amém, meu querido. Amém. Amém. Deus abençoe, Naldinho. Quer dizer também que quero agradecer a Deus também, pelo dia de ontem, que se passou, junto com os jovens, do colégio Jarina Maia, aqui na cidade de João Alfredo. Foi bênção do céu, foi bênção de Deus. E também ao pessoal lá de Caruaru. À tarde foi no colégio aqui na cidade, e à noite lá em Caruaru, lá, junto com os casais. Foi uma bênção de Deus ontem à noite também. Eu só tenho de agradecer a Deus pela sua vida que está nos assistindo hoje. Eu estou lembrando aqui da irmãzinha Edjane, foi assim o nome dela, Edjane. Ela disse que é aqui do loteamento Frei Damião e que vai participar do nosso vocacional. Que a graça de Deus está sendo derramada e ela tem um grande testemunho a contar, e que ela vai participar do nosso vocacional junto conosco. Digo para vocês esse convite que eu vou fazer. Vem-te embora para cá, dia 17, 18 e 19 de maio, próximo mês. Vem-te embora aqui para a cidade de João Alfredo. Você vai usufruir um pouco do carisma Betel. Você que tem vontade de conhecer a comunidade, vem mesmo. Nós vamos colocar logo o cartaz do nosso vocacional. Faz um esforço e vem participar dessa grande graça que é o nosso vocacional. Já temos frutos do vocacional. Não é verdade, Felipe? Faz o convite aí também, Felipe. Vai. Vem participar. Não só participar, que às vezes a gente pensa que é só um final de semana, é só mais um encontro. Não, cada encontro muda a sua vida. Como um encontro que mudou muito a minha vida, esse vocacional lá da cidade de Pesqueira,
com esses freios. Até hoje mudou minha vida. Eu sinto esse sinal até hoje. Eu sinto esse discernimento de Deus na minha vida até hoje. Por isso não é só mais um momento. E eu não digo a você de vir e você vai ser um Betel. Não, não é assim. Eu quero dizer a você que Deus vai te dar uma direção. Se for, você vai ser muito bem acolhido, muito bem, e vai ser muito bem-vindo a esse carisma. Mas se não for, eu tenho certeza que você não vai voltar sem uma direção. O foco do vocacional é Deus te dar uma direção. É Deus te dar um caminho. É Deus te mostrar onde você vai exercer o teu chamado. Onde Deus vai exercer a tua caminhada. Viu? Você é chamado a isso. Vem pra cá, você que é jovem. Você que não é jovem, mas tem filhos. Teu filho não está escutando. Passa para ele essa data. 17, 18 e 19 de maio. Vem para João Alfredo. Vem para esse avivamento. Vem para esse avivar da vocação, né? Esse vocacional é isso, é o avivamento do teu chamado que já foi plantado desde a eternidade no coração de Deus. Você é chamado a vir. Vem-te embora, convoca teu povo, convoca os jovens aí da tua paróquia, onde você passar, convoca os jovens do teu grupo de oração. Diz a ele, talvez ele, né, esteja aí perturbado, esteja precisando de um caminho, manda ele para cá. Porque não é nós que vamos dar a direção. Não é puxar a sardinha para o nosso saco. É porque Deus vai agir na vida dele. Isso nós não temos dúvida. Manda eles para cá. É isso aí, gente. É isso aí. Estamos terminando. Estamos terminando mais um testemunho de fé. Acredito eu que próxima semana, a partir das 9 e pouquinho, nós estamos começando novamente o programa Testemunho de Fé. Eu acredito que seja eu para a semana, né? Acredito que seja a minha pessoa dando testemunho, né? Um pouco de testemunho, porque se eu for contar tudinho vai ser a semana toda, 24 horas para ser que terminar. Mas eu digo para vocês, não perca, próxima semana, próximo sábado, programa Testemunho de Fé, diretamente aqui na comunidade católica Betel, situada aqui em João Alfredo, pela Web Rádio TV Betel. Você é nosso convidado para estar junto conosco. Durante toda a semana temos programação. É isso aí, as programação todos os dias de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, você fica com o programa Crescendo na Fé, às 8 horas, a gente inicia às 9, né? E à tarde, todas as tardes, de segunda a sexta, tem um programa Hora da Misericórdia, né? Você não pode deixar de acompanhar. À noite tem um programa todos os dias também, né? De segunda a sexta, programa Noite de Oração. Isso é a programação de segunda a sexta-feira, 3 programas diários para você ficar ligadinho nessa programação, nesse carisma, ficar por dentro de tudo que nós vivemos e o que Deus vai suscitando para nós viver no carisma. E o sábado é muito importante, que é o sábado, todos os sábados, programa Testemunho de Fé, como você acompanhou, e ao meio-dia a hora da providência, né? A hora da providência. Todos esses são os missionários Betel que vão entrando e vão fazendo essa obra. É isso aí. Olha, queremos agradecer, né, aos nossos patrocinadores, né? Você quer ser um ajudador dessa obra? Quer ser um benfeitor dessa obra? Entre em contato conosco, tá bom? Entre em contato conosco pelo meu telefone DDD 81 9 na frente 99 44 0729, tá bom? O Felipe também vai mandar o dele, tá bom? O DDD 81 9 na frente 99 44 0729. Esse é o meu telefone. Você pode entrar junto conosco aí, nos ajudando, nos dando a graça da gente ir mais além, salvando vidas, tá bom? Graças a Deus, o Felipe não sabe o número. Glória a Deus, né? Mas tá aí meu número, tá bom? Você pode entrar aí no Zap, porque muitas das vezes aqui não dá área, o telefone
fixo, né? O chip não dá área, mas você pode entrar através do Zap, tá bom? E nos comunicar aí o que você pretende nos ajudar, tá bom? Ajuda essa obra de Deus, ajuda essa obra missionária a resgatar vidas. Estamos em construção, né, Felipe? Estamos em construção, temos nossa construção. Olha, temos muita coisa, temos água, luz, muita coisa, né? Manutenção de carro, nós andemos muito e nós precisamos do pouco que você ajudar, é muito com Deus, tá bom? E é isso, gente. Quero agradecer a oficina do Rodrigo, MS Bolos, Erivaldo Vereador, Escola Menino Jesus, Escola Monsenhor Jonas, Escola Nossa Senhora Aparecida, Clínica São Lucas, Éder do Pastel, Suedes Estofados, Júnior das Frutas, Célia Advogada. Que Deus abençoe, a todos mesmo. Muito obrigado por estar conosco até então, até esse momento, o qual, testemunho de fé aí para a sua vida, para os seus familiares. Compartilha e vamos juntos. Próxima semana, compromisso marcado. Eu, Gilson, fundador da Comunidade Católica Betel, vou estar aqui testemunhando um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória, um pouco do meu chamado, um pouco do que é ser Betel. Tá bom? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz de Jesus, no amor da Virgem Maria. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos hoje, amanhã e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.